Olá, gente! Vamos ao sétimo resumão, composto por 10 questões referentes aos 3 últimos episódios, para revisitarmos o conteúdo, mas com novas formulações. Relembrando que são 9 questões divididas em 3 por cada episódio, e a 10ª será de um episódio aleatório, havendo 5 segundos para se pensar em cada resposta. Esse é o Resumão Rosa em Câmara. Na história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em Rosa em Câmara. Portugal, no século XVI, para conquistar definitivamente o que hoje chamamos de Brasil, distribuiu algumas terras para tribos indígenas específicas, objetivando ganhar a confiança de nativos. Isso está muito errado, porque ainda que faltem dados empíricos, sabemos que os portugueses, após ocuparem e integrarem o país à sua empresa mercantil, distribuíram as terras daqui aos colonos apadrinhados. Não existe isso de confiar em indígenas para serem tutores de terras que agora eles, os portugueses, querem demonstrar seus verdadeiros e únicos donos, não. Portanto, se você disse que era falso, parabéns! A partir das mudanças geradas pela invasão portuguesa, que nos transformou numa sociedade colonial, todas as línguas envolvidas no quadro de relações socio-internacionais passaram por mudanças. Embora, de fato, tenha havido sim línguas que passaram por mudanças devido às situações de contato, no caso a aloglossia e o bilinguismo daqui, o que faz a questão não estar certa é que não houve apenas isto. Essas mudanças também tiveram línguas que desapareceram, por 2 motivos: pela diluição na nova formação socioeconômica e pelo extermínio dos falantes. Logo, se você disse que isso é falso, muito bem! Uma vez que após a invasão portuguesa ocorreu um contato entre nativos e colonos, houve uma extinção expressiva populacional de indígenas cujos motivos, dentre outros, residem no fato de indígenas não terem resistência aos vírus e bactérias dos europeus. De fato, o que foi gerado a partir do contato entre nativos e colonos foi uma extinção expressiva populacional de indígenas, e o enunciado da questão pontua bem que este é um dentre outros motivos, já que também houve guerras com o aval de Mendes Sá contra os grupos que não aceitaram a invasão do território que viviam. Mendes Sá chegou a chamar essas guerras de guerra justa, porque assim justificava ações bélicas contra indígenas. Então estamos falando de escravização, epidemias e guerras. E se você disse que o enunciado era verdadeiro, excelente! Embora não exista um número preciso de línguas indígenas faladas à época da chegada dos portugueses aqui, estima-se que em 1500 houvesse por volta de 1273 línguas faladas em todo o nosso território. Realmente não temos como provar quantas línguas precisamente existiam quando houve a invasão do nosso território pelos portugueses. Mas segundo o artigo de Arion Rodrigues, intitulado Línguas Indígenas, 500 anos de descobertas e perdas, há um número estimado entre 1078 e 1273 línguas faladas em todo o nosso território, sim. Por isso, se você escolheu a opção que diz que é verdadeiro, parabéns! O padre Fernão Cardim diz que os povos tupi falam uma só língua, ao passo que outras nações, em geral chamadas tapuia, que são contrárias e inimigas dos povos tupi, falam diversas línguas, mas são essas nações que mantêm contato com os portugueses. De fato, Fernão Cardim, iniciou do princípio e origem dos índios do Brasil e de seus costumes, adorações e cerimônias, escrito em 1584, diz que todos os povos tupi falam uma só língua, mas o que faz o enunciado ser falso é que outras nações contrárias e inimigas dessas de diferentes línguas que em nome geral se chamam tapuia, não são as nações que mantêm contato com os portugueses. É justamente o oposto, pois segundo ele, ainda que haja certa discrepância entre algumas palavras da língua falada pelos povos tupi, é essa a língua que é entendida pelos portugueses. Logo, se você disse que era falso, muito bem! Pode-se dizer que Fernão Cardim, ao falar dos tapuias, tenha feito a seguinte separação. Um grupo, que vivia no Rio São Francisco e mais perto, era amigo dos portugueses. Outro grupo, de mais tapuias, não podia ser convertido. –
Com certeza Fernão Cardim expôs de algum modo essa separação, inclusive dizendo que o grupo que era amigo dos portugueses fazia agasalhos para eles e tinham indivíduos que serviam de intérpretes para fazerem remédios. E em relação ao grupo que não se podia converter, é dito isso porque, segundo ele, eles eram muito andarilhos, além de terem muitas e diferentes línguas que eram difíceis. Porém, ainda assim, não posso deixar de ressaltar que Cardim chamou todos os tapuias, sem exceção, de gente brava, silvestre e indômita. Então, se você disse que o enunciado é verdadeiro, excelente! O padre Fernão Cardim falou de todas as línguas que existiam em todo o nosso território, isto é, a única dos povos tupi e as línguas das 76 nações de tapuias. Já o padre Antônio Vieira falou apenas das línguas encontradas próximo ao litoral. Na verdade, Fernão Cardim acreditou que só tinham essas línguas sim, ou seja, a dos povos tupi e as línguas das 76 nações de tapuias. Mas diferentemente do que diz o enunciado, não é de todo o nosso território, porque ele, não Antônio Vieira, teve acesso às línguas que se encontravam próximas ao litoral e as do Vale do Rio São Francisco. Já Vieira falou da diversidade linguística da região amazônica, chegando a dizer que era dificílimo pregar a gentes tão diversas e tão incógnitas línguas. Citou inicialmente o número de 150 línguas, para já dizer em seguida que foram descobertas mais. Portanto, se você respondeu que é falso, parabéns! O padre Antônio Vieira, ao falar da variedade das línguas presente no Rio das Amazonas, fez uma comparação com o mito da Torre de Babel, mas disse que, ainda assim, a quantidade de línguas encontradas em Babel superava a das encontradas no Rio das Amazonas. Por mais estranho que possa parecer, sobretudo para alguns religiosos, Antônio Vieira fez uma comparação sim, mas disse que na Torre de Babel, segundo São Jerônimo, houve somente 72 línguas, ao passo que no Rio das Amazonas, as conhecidas até o ano 639, no descobrimento do Rio Quito, eram 150, mas que depois se descobriram muitas mais. Portanto, o enunciado flertou com a ideia mítica de muitas mais línguas no que seria o princípio da diversidade linguística. E como acredito que você não caiu nessa, logo disse que é falso, não é isso? Muito bem! No seu Sermão do Espírito Santo, pregado em São Luís em 1657, Vieira faz uma alusão ao significado dos nomes Pará e Maranhão, dizendo que um significa mar e outro significa mar grande. Vieira faz uma descrição comparativa de aspectos geográficos que desembocam nessas significações. Ele começa dizendo que o Rio das Amazonas, na verdade, é um mar doce, maior que o mar Mediterrâneo, tanto no comprimento quanto na boca. Aí ele especifica que o mar Mediterrâneo, no mais largo da boca, tem 7 léguas e o Rio das Amazonas 80. O mar Mediterrâneo, do Estreito de Gibraltar até as praias da Síria, que é a maior longitude, tem 1000 léguas de comprido e o Rio das Amazonas, da cidade de Belém para cima, mais de 3000. E então ele chega ao ponto do enunciado, ao dizer que é por isso que os naturais lhe chamam Pará e os portugueses Maranhão, que tudo quer dizer mar e mar grande. E se você diz que é verdadeiro, excelente! Existia um processo de tupinização linguística, cujo fruto produzido foi a língua geral encontrada na boca de aloglotas e bilíngues, que correspondia à língua indígena original. Essa questão traz diversos elementos que podem levar a uma confusão, até mesmo por ter trocado, por assim dizer, muita coisa de lugar. Repare, apenas 4 décadas depois da fundação de São Paulo, que ocorreu em 1554, já havia ali falantes monolíngues de português que eram colonos recém-chegados e as poucas autoridades do estamento burocrático vindos de fora de São Paulo. Também havia falantes monolíngues de língua tupi e de outras línguas não tupi, que tinham sido obrigados a sair do sertão. Fugiram, obviamente, para preservar a própria vida. Também havia falantes bilíngues de português e língua tupi, que eram colonos, missionários, indígenas tupi e o grosso da população mestiça. E, por fim, também havia, junto a esses grupos, indígenas não tupi, que já falamos em outras questões, os que eram chamados de tapuias. Estes indígenas é que, ao se misturarem com os indígenas tupi nos aldeamentos,
estavam em processo de tupinização linguística. Então isso não gerou coisíssima nenhuma língua geral encontrada na boca de aloglotas e bilíngues, e muito menos essa seria a língua indígena original, porque na verdade existiram duas línguas gerais, em tempos distintos. A primeira a ser chamada de língua geral no Brasil correspondia à língua indígena original, mas a quem se encontrava na boca de aloglotas e bilíngues foi a que posteriormente correspondia ao que foi chamado de língua geral paulista. Portanto, apesar de eu saber que essa questão foi um pouco mais complexa, você acertou dizendo que o enunciado era falso, né? Parabéns! Então, gente, esperamos vocês nos próximos episódios. Mas não se esqueçam de deixar o joinha e comentar o que acharam das questões, pois isso nos ajuda demais. E compartilhem com quem vocês achem que possa aproveitar o nosso conteúdo, tanto deste quanto dos outros quadros. E não esqueçam que a gente sempre diz: Entre Rosa e Câmara, a gente viaja na história da língua.